Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, prazer, Gabriel Silva, e para quem já me conhece, é um prazer ter você aqui no meu canal do YouTube. Eu vou começar o vídeo aqui já pedindo para você que não for inscrito aqui no canal, aproveita a oportunidade, clica nesse botão de se inscrever para você rapidinho, não custa nada, e eu tenho certeza que o conteúdo postado aqui pode e vai abençoar muito a sua vida. Caso você goste do conteúdo e o conteúdo faça sentido para você, te ajude, deixe seu like para incentivar o meu trabalho. Se você quiser incentivar ainda mais, você pode compartilhar com um amigo, com o grupo da sua igreja, com o grupo de saxofonistas que você conhece, que assim impulsiona o meu trabalho a chegar mais adiante. E se você quiser contribuir de uma maneira especial, você pode fazer uma doação via Pix, vai estar aqui na descrição. E aqui agora, aqui na telinha também, eu vou colocar aqui a chave Pix, caso você queira e possa abençoar o meu trabalho, tá bom? Ó, todo começo de vídeo eu vou dedicar aos apoiadores que me ajudarem aqui financeiramente falando, então eu vou sempre dar aqui logo no comecinho do vídeo aqui um alô especial para você que fazer uma doação, não importa o valor, tá bom? Qualquer doação de qualquer valor, eu vou aqui no começo do vídeo agradecer você em especial. Eu vou começar então hoje agradecendo ao meu amigo Walter Rodrigues, porque ele tem sido bastante presente nos comentários aqui em todos os vídeos que eu tenho postado. Walter, que Deus abençoe você, muito obrigado pela moral. Bom, já estou aqui com o meu saxofone em mãos e vamos lá. Gente, bom, a emissão e a estabilização do som enquanto ele está acontecendo, ele vai se dar mediante dois fatores que são antagonistas, porém, esses dois fatores, quando se combinam de maneira precisa, eles vão ser o responsável por você emitir e manter a sonoridade de uma forma constante, linear. Tá? Eu vou falar sobre esses dois fatores. O primeiro fator é o combustível e o segundo fator é a ignição ou a faísca, tá? A explosão. Eu estou fazendo essa comparação aqui como se fosse um veículo, né? Onde você vai ter o combustível, a gasolina e a faísca ali que vai fazer a explosão, porque é mais ou menos isso que vai acontecer no saxofone, e depois eu vou explicar para você o que é cada um e como esses dois fatores precisam estar alinhados para você ter uma sonoridade satisfatória. O combustível no saxofone é o sopro. O saxofone é um instrumento de sopro. Então, o combustível é o ar. O ar precisa entrar no tubo do instrumento de maneira satisfatória. E o segundo, que é a ignição, é a pressão. Muitas pessoas confundem a pressão com força ou com apertar a mandíbula aqui, o maxilar inferior, contra a palheta. E não é apenas isso. Existem diversas maneiras de você pressionar o ar, inclusive até utilizando muito pouco a embocadura e utilizando mais recursos internos da parte da boca, mas isso não é nesse primeiro tópico que a gente vai abordar, tá bom? Para você ter um domínio pleno sobre a sonoridade. Então eu vou fazer aqui para vocês ouvirem e perceberem o som da coluna de ar entrando no tubo do instrumento e também a pressão para vocês verem o que acontece. Por que eu falo que os dois são antagonistas? Ou seja, quando um está em evidência, o outro não está tão ativo. E quando um está mais ativo, o outro meio que fica de ladinho, tá? Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Qual que foi a diferença aqui do primeiro exemplo para o segundo exemplo? No primeiro exemplo, você tinha uma coluna de ar mais vigorosa, né, passando pelo tubo do instrumento. No segundo exemplo, você tinha a coluna de ar mais espremidinha, né, menor, passando no tubo do instrumento. O que foi o mecanismo? Qual foi o mecanismo que eu utilizei para fazer isso? Não foi soprar mais forte ou soprar mais fraco. O mecanismo que eu utilizei para controlar a vazão do fluxo de ar que entra aqui no tubo do instrumento foi a pressão.
Neste caso, para você que é iniciante ou para você que ainda não tem um som regular, eu vou passar a maneira mais simples de você fazer esse mecanismo, que é realmente pressionando um pouquinho a mandíbula inferior contra a palheta, tá? Não significa que esse seja o único jeito de se fazer a técnica, tá bom? Apenas é uma das possibilidades. E para você que está começando, é a possibilidade mais palpável agora no começo. Então, o que você vai fazer? Ó, eu vou fazer um exercício com você. Tá vendo a telinha do seu celular aí? Ou do seu computador, ou da sua televisão, onde você está? Tá vendo a minha mão aqui? Aproxima a sua mão da minha. Agora afasta a sua mão. Agora aproxima a sua mão da minha. Agora afasta. Você acabou de utilizar um princípio aqui que é de você sabe onde está um objetivo e você sabe o que você tem que fazer com o seu corpo para alcançar esse objetivo. No caso, o objetivo era a telinha, minha mão estava aqui, coloquei minha mão mais próxima da telinha e afastei a minha mão. O mecanismo é o seguinte, você vai utilizar a sua sensibilidade para sentir o apoio da boquilha com o seu dente na parte superior. Então, em todo momento você vai estar sentindo este apoio. E você vai simplesmente soprar. Quando você quiser que tenha mais ar no tubo do instrumento, o que você vai fazer com a parte de baixo da embocadura? Você vai afastar do dente de cima. E quando você quiser que tenha menos ar, você vai aproximar do dente de cima. Então, olha só, eu vou fazer os dois exemplos para você ver aqui. Ó. Eu vou só soprar. Ó. Agora eu vou querer aumentar o fluxo de ar. Reparou como aqui embaixo, aqui a minha mandíbula, ela ficou mais relaxada? De novo. E quando eu quiser menos ar, eu vou aproximar mais a minha mandíbula aqui contra o dente lá em cima. Tá? Então é esse mecanismo que você vai utilizar para emitir o som e para estabilizar o som. Ou seja, você vai deixar o ar passar pelo tubo do instrumento e você vai fazer uma pequena pressão contra o dente de cima. Então, é mais ou menos assim. Você vai precisar sentir o espaço que tem da seu dente de cima com o dente de baixo, com a pressão da sua embocadura que você vai fazer, tá? Então, você precisa sentir muito isso. Por quê? Porque você vai ver que em determinado momento o ar vai diminuindo, a passagem do ar diminuindo e o som acontece. Você vai treinar exatamente este gatilho entre o ar passando livremente no tubo do instrumento e a pressão que você vai fazendo daqui a cara dentária na parte inferior contra a parte superior até o som acontecer. Quando o som acontecer, você vai memorizar a pressão que você faz, tá, com a sua embocadura e soprar. Quando você consegue sentir, tá? Quando você consegue sentir e não simplesmente só soprar e apertar, você vai ter um domínio melhor, um domínio maior sobre a sonoridade, tá? Então eu vou fazer aqui o exercício para vocês verem agora com o som acontecendo. E por que é muito importante você saber, né, exatamente o momento onde o ar vai diminuindo e você tem a pressão exata para o som acontecer? Por que é importante você dominar esse gatilho aqui? Tá? Porque se você faz simplesmente pressão a mais ou pressão a menos, o som vai sofrer. Tá? Eu vou fazer aqui a simulação para você de dois tipos de pressão erradas.
uma pressão mais tensa, mais apertada, e uma pressão mais folgada, e depois uma pressão mediana, para vocês ver a diferença na sonoridade de uma para outra. Não é porque eu sou um saxofonista que trabalho com música, que tem um saxofone, graças a Deus, bom, que eu não vou tirar um som feio, tá? Eu posso sim tirar o som feio se tecnicamente eu não estiver fazendo a coisa certa. Então eu vou fazer para vocês aqui o primeiro jeito, com a tensão da embocadura mais rígida, tá? Depois mais relaxada, muito relaxada, e depois mediana, para vocês escutarem a diferença do som. Eu vou fazer algumas notas aqui, uma sequência de notas para vocês perceberem. Então aqui eu trabalhei aqui uma escala de sol maior, onde eu fiz um exemplo. Você viu com a embocadura tensa o som que acontece, e com a embocadura mais relaxada o som que acontece, e com a embocadura mediana como que o som soa mais bonito, mais livre. Bom, eu vou deixar para vocês aqui de lição de casa exatamente isso. Coloca na sua rotina, no estudo de sonoridade, você perceber quando o som é gerado e se a sua pressão sobre a embocadura ela está adequada, ou se ela está muito forte, ou se ela está muito fraca, tá bom? Então esse é o seu primeiro dever aí, essa é a sua primeira lição de casa, tá? Perceber, escuta o ar passando sobre o tubo do instrumento, perceba o tanto de pressão que você vai fazer para a sonoridade acontecer e encontre uma tensão mediana, nenhuma pressão tensa, nem uma tensão muito relaxada, uma tensão mediana. Você vai perceber que dependendo da região que você estiver no saxofone, instintivamente, ou seja, por instinto, você vai querer tensionar um pouco mais a embocadura ou relaxar um pouco mais a embocadura. Isso pode ser benéfico ou maléfico. É maléfico quando? Quando você aperta a região que não precisava apertar, ou quando você relaxa a região que não precisava relaxar. Por exemplo, é muito comum nós subirmos para as notas agudas e sentir a necessidade de apertar um pouco mais a embocadura. E não precisa. Se você fizer isso, você vai ter aquele som que eu fiz lá, tá? Muito pelo contrário, quanto mais a região aguda for, mais espaço, mais a palheta vai vibrar. Ou seja, quanto mais tensa for a sua embocadura, menor vai ser o espaço para ela vibrar. E, consequentemente, vai vir apitos, vai vir entupimentos e não vai vir a sonoridade limpa, clara, né? Mas, gente, ó, o vídeo aqui já ficou muito grande, muito extenso. Eu vou depois gravar um outro vídeo só praticando esse exercício aqui de sonoridade, de você encontrar a tensão adequada. Então, isso daqui ele serve tanto para emissão quanto para deixar o som linear. Por quê? Porque o resto é só você manter a embocadura o mais estável possível junto com a coluna de ar. Ou seja, o combustível tem que vir aqui de uma maneira linear, reta, e a ignição tem que se manter na mesma pressão ali. Se você soprar menos ou se você apertar mais, você vai sentir diferenças, nuances na sonoridade. E isso é o que a gente nesse primeiro momento está querendo evitar. Nós estamos procurando uma sonoridade linear, reta, ou seja, uma coluna de ar mais reta, mais uniforme e uma pressão constante, tá bom? Eu vou fazer aqui para você aqui agora terminar o vídeo com uma pequena melodia de improviso mesmo, para vocês ouvirem o som do saxofone. Fiquem com Deus e até mais, gente.